vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me lanço na tua presença, Senhor. Eu quero aprender, ó Pai, com a tua palavra. Eu quero, Senhor, nesta noite, ó Pai, inclinar os meus ouvidos para tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Nós passamos por lutas e aflições, nós somos tentados, nós somos provados, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, as aflições deste mundo têm nos lançado no poço, ó Pai. E pensamos muitas vezes que não tem saída para o nosso problema. Mas o Senhor é aquele, ó Pai, que lança o teu braço forte e nos resgata. O Senhor é aquele, ó Pai, que nos levanta quando nós estamos caídos. Que nesta noite o Senhor possa falar conosco, ó Pai. Levanta os caídos nesta noite. Sara as feridas das nossas almas. Seja conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. E amém, e amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje o tema da live é: o fundo do poço não é o fim. Aleluia. Quem se sentiu jogado no fundo do poço, o Senhor quer nos dizer esta noite que o fundo do poço não é o fim. Muitas vezes, pessoas se encontram no fundo do poço e pensam até em tirar a sua vida. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer nos ensinar algo. E Ele vai nos dizer que nós não estamos só. E a história que eu quero ler esta noite é a história de Jeremias. Boa noite às minhas irmãs que estão entrando. Sejam muito bem-vindas, né, aqui ao canal. Aliás, né, a minha página aqui no Instagram, né, que está
escrito na Bíblia devocional. Bom, eu quero ler com vocês Jeremias, capítulo 38. Nós sabemos que Jeremias foi um profeta, inclusive tem um versículo que é muito famoso, né? As pessoas gostam muito de compartilhar esse versículo, que é Jeremias 1, que é quando o Senhor chama Jeremias, que fala, olha, Deus falando para Jeremias, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de nós termos nascido, o Senhor já havia nos escolhido no ventre da nossa mãe. Se você chegou a nascer, saiba que você é um bem-aventurado, porque muitos não tiveram o privilégio de nascer, mas eis-nos aqui, porque o Senhor já havia nos escolhido no ventre materno. E eu quero ler com vocês, né? Vamos meditar no capítulo 38 do livro de Jeremias. E aconteceu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Parsu, Jucal, filho de Selemias, e Parsu, filho de Malquias, escutaram o que Jeremias pregava a todo o povo nestes termos. Assim adverte o Senhor: quem permanecer nesta cidade certamente morrerá em meio à guerra, pela fome ou por causa da peste. Todavia, quem se render aos babilônios viverá, pois a sua vida lhe será entregue como despojo, e portanto escapará da morte. E assim declara o Senhor: em verdade, esta cidade será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes sugeriram imediatamente ao rei: eis que este homem deve ser condenado à morte. Deste modo, ele está desencorajando todos os soldados que restaram na cidade, bem como todo o povo, com a mensagem que está pregando. Ora, este homem não está buscando o bem deste povo, mas a sua ruína. Diante disso, o rei Zedequias declarou: eis que ele está às vossas mãos, portanto não será este rei que lhes fará qualquer oposição. Então agarraram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, poço que se situava no pátio da guarda. E desceram Jeremias com cordas. Entretanto, na cisterna não havia água, apenas barro, e Jeremias atolou na lama. Bom, Jeremias, profeta do Senhor, foi escolhido desde o ventre materno para ser profeta daquele povo. Porém, o povo, o rei, não queria escutar a voz de Jeremias. No contexto da história, né, quando a gente começa a ler o livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, nós vamos ver que os reis daquela época começaram a fazer coisas abomináveis ao Senhor. Eles começaram a criar ídolos e adorar esses ídolos. E o Senhor então se levanta vários profetas, né? Jeremias, Isaías, para profetizar contra a nação de Israel,
para profetizar contra Judá que o Senhor iria fazer justiça, porque aquelas pessoas, aqueles reis haviam abandonado os mandamentos do Senhor e estavam se curvando a outros deuses. E nós sabemos que tanto Jeremias e Isaías começaram então a profetizar, dizendo que o Senhor iria entregar o reino de Israel a Babilônia. Isso, a Babilônia. E então Jeremias começa a alertar o rei. Rei, se entregue, é melhor você se entregar ao rei da Babilônia do que ser morto. Então, Jeremias estava alertando o rei de Israel para que ouvisse a voz do Senhor e se entregasse, porque se ele se entregasse, nada iria acontecer com o rei de Israel. Mas ele não quis dar ouvido. E tantos os príncipes também que estavam ali e que ouviam a pregação de Jeremias não aceitavam as palavras de Jeremias. Contudo, nós sabemos que Jeremias era apenas a voz profética de Deus. Eles não estavam rejeitando a voz de Jeremias, eles estavam rejeitando a voz de Deus. Bom, e o que acontece então? Essas pessoas inflamadas de ira pegam Jeremias e lançam Jeremias em um poço, em uma cisterna. E a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 38, no versículo 6, que aquela cisterna estava vazia, não havia água, apenas barro. Bom, quantas pessoas, né, se encontram numa situação, vamos dizer, num contexto, né, metafórico, uma situação lançada no fundo do poço. Essa expressão lançada no fundo do poço quer dizer que a pessoa ela se encontra numa situação que ela não vê mais saída para ela. A pessoa ela se encontra numa situação em que ela olha para um lado, olha para o outro, ela não vê uma saída para aquele problema. E são várias as circunstâncias da vida que nos fazem nos enxergar no fundo do poço. Empresários que encontram-se em falência, empresários que têm perdas financeiras, usam essa expressão, não, eu cheguei no fundo do poço, não tem mais saída. Ou pessoas que perdem um ente querido, um pai, uma mãe, um marido ou a esposa, um ente querido, e ele não encontra mais razão para viver, e aí as pessoas falam, não, fulano agora está no fundo do poço. Pessoas que foram traídas por pessoas da própria família ou por amigos, e elas se encontram num estado de depressão e elas não veem saída para a sua vida, elas não veem saída para a solução deste problema que elas estão enfrentando. São inúmeras as situações de pessoas que se colocam em estar no fundo do poço. Jeremias, ele foi lançado no fundo do poço. Jeremias
estava em uma missão. Ele tinha um propósito de vida. Como eu e você, nós temos um propósito de vida. E muitas vezes, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar, de todas as formas, impedir de que a gente alcance o nosso propósito. O inimigo vai nos impedir de cumprir o nosso propósito. Meu pastor ontem disse no culto que o inimigo, ele quer nos matar. Quando ele se levanta, ele levanta com a intenção de nos matar. Os inimigos de Jeremias lançaram ele naquele poço para tentar matar a sua vida. Aleluia. Porque naquele poço não havia água. Porque se tivesse água, Jeremias poderia sobreviver bebendo daquela água por mais alguns dias. Mas aquele poço não tinha água. A intenção mesmo era de matar. E nós vamos ler daqui a pouco, nos versículos seguintes, que já não tinha nem pão para comer naquela cidade. Aleluia. Eu louvo e agradeço a Deus, porque Ele, o Senhor, Ele tem nos sustentado. O Senhor está conosco. O Senhor, Ele não nos deixa desamparados. Aleluia. Eu quero ler com vocês o Salmo 40. No Salmo 40, vai dizer o seguinte: esperei com paciência no Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muito temerão ao Senhor e nele porão a sua confiança. A nossa confiança deve estar no Senhor. Se nós formos confiar na nossa própria força, nós não iremos conseguir sair desse poço. Eu até estava comentando a respeito deste assunto com meu marido e eu falei, como que uma pessoa desnutrida, uma pessoa despreparada fisicamente pode conseguir sair de um poço, do fundo de um poço. Geralmente tem poços aí que tem 10 metros de profundidade, 15 metros e até mais. E eu fico pensando como que uma pessoa fragilizada consegue sair. Se eu pegar uma pessoa preparada fisicamente, um atleta, jogar ele dentro de um poço, provavelmente ele vai conseguir, porque o seu corpo está preparado, seu corpo está nutrido, seu corpo está fortalecido, seu corpo está treinado. Mas uma pessoa enfraquecida fisicamente, mentalmente, ela não vai conseguir sair sozinha do fundo do poço. E o Senhor é o nosso ajudador. Eu quero continuar a ler com vocês, né? Continuando lendo o capítulo 38 de Jeremias. Agora, no versículo 7, vai dizer o seguinte: contudo, Ebed-Meleque, o etíope, eunuco e oficial do palácio real, ficou sabendo que haviam atirado Jeremias na cisterna, enquanto o rei estava à porta, Benjamim. Ebed-Meleque saiu do palácio e foi rogar ao rei, dizendo: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo que fizeram contra o profeta Jeremias.
Eis que eles o lançaram no fundo de uma cisterna, para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Olha que coisa maravilhosa. Jeremias estava no fundo do poço. Mas então aparece alguém que olha para ele, que olha para a situação dele e se enche de compaixão, se enche de misericórdia para com a vida de Jeremias. Então ele fala: Jeremias não pode ficar ali, ele vai morrer. Este homem de Deus não pode ficar nessa situação. Então ele vai até o rei e clama ao rei que então Jeremias pudesse ser retirado do poço. No versículo 10 vai dizer: então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leva contigo 3 homens sobre o teu comando e retira o profeta Jeremias de dentro da cisterna, antes que ele não suporte e venha aparecer. Então Ebed-Meleque levou em sua companhia homens que estavam sobre suas ordens e dirigiu-se à sala, que fica debaixo da tesouraria do palácio. Tomou alguns trapos e roupas velhas e os desceu com cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, então orientou a Jeremias, dizendo: coloque esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços, para que sirvam como almofada para as cordas. Então Jeremias fez exatamente o que lhe foi pedido. Assim, por meio das cordas, o içaram e o retiraram da cisterna, e Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Aleluia! Como eu disse, você não está só. Por mais que você ache que não tem ninguém mais do seu lado, por mais que você ache que não tem ninguém para te ajudar, o Senhor vai enviar pessoas para te ajudar a sair dessa situação. Aleluia! Você não está só. Nós somos afligidos por várias situações. Não sei qual é a aflição que está te atormentando neste momento, que te faz sentir estar no fundo do poço. Não sei quais são as perseguições que te afligem, mas o Senhor está te observando. E o Senhor enviará pessoas para te tirar do fundo do poço. Aleluia! Eu quero ler com vocês o Salmo 69, que vai dizer algo lindo. Salmo 69, no versículo 13 em diante, vai dizer: todavia eu. Esse salmo é um salmo de Davi. E o salmista vai então dizer: todavia eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti minha petição. Responde-me, porque por teu grande amor, ó Deus, com a tua graça infalível. Resgata-me do lamaçal, para que eu nele não pereça. Salve-me dos meus detratores e das profundezas das águas. Que eu não seja arrastado por seu turbilhão, nem tragado pelo abismo, e que tão pouco se feche sobre mim a boca do poço onde caí. Responde-me, ó Eterno, pois incomensurável é tua benevolência. Volta-te para mim com a grandeza de tua magnanimidade. Não ocultes o teu servo a tua face. Responde-me de pronto, pois estou muito angustiado. Aleluia.
Qual é essa tua angústia? O que é que está te deixando tão angustiado? O salmista clamou ao Senhor, pois ele se sentia como se ele estivesse num poço. Ele se sentia que ele estava num lamaçal. E ele estava se afundando nessa lama. E ele não conseguia ver solução para o seu problema. Ele via apenas seus inimigos planejando contra a tua alma, contra a tua vida. Mas Davi, ele tinha um Deus que é sobre todas as coisas. Davi, ele tinha um Deus e na sua imensurável grandeza ele cria que o Senhor iria o ajudar, que o Senhor iria tirar desse lamaçal. Talvez você se entregou ao lamaçal do pecado e você não encontra mais uma brecha para poder sair. Mas eu quero te dizer nesta noite, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele. É o Senhor que irá nos resgatar. Como eu havia dito, nós com a nossa própria força nós não conseguimos. Mas o Senhor, na sua imensa grandeza, o Senhor, Ele está pronto para nos ajudar. Clame a Ele, fale com Ele. Lance-se na presença do Senhor, aleluia. Aleluia. Como eu havia dito, talvez você está achando que não tem solução para sair desse poço, do fundo desse poço. Mas eu estava observando, até mesmo a fly que eu fiz hoje, né, o cartaz que eu fiz. E há uma imagem muito interessante, que é a visão do fundo do poço para o céu. Quando se está no fundo do poço e você olha para baixo, para o chão ou para os lados, realmente nós não encontramos saída. Não há saída para o fundo do poço. Não há saída quando você olha para o lado do poço. Mas quando nós olhamos para o alto, nós encontramos uma saída. E quando nós olhamos para o alto, no fundo do poço, nós podemos contemplar o céu. O Deus Altíssimo está sentado no mais alto e sublime trono, contemplando todos os justos aqui na terra. E Ele está contemplando a tua causa. Assim como Jeremias estava ali no fundo do poço, o Senhor não permitiu que ele ficasse naquela situação. O desejo do Senhor não é que você fique prostrado, choramingando no fundo do poço, dizendo que não tem mais saída. Mas o Senhor irá enviar um anjo. O Senhor irá enviar pessoa para te ajudar. Eu até lembrei de um louvor que diz, um louvor do R.R. Soares, eu ouvi ele cantando muito essa canção que falava assim: pela mão, o Senhor o segura pela mão. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão, pela mão. O Senhor o segura pela mão. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. Aleluia, Salmo 37. Vai falar desse louvor, Salmo 37.
O Senhor o sustém com a tua mão. Se você cair, não ficará prostrado. Aleluia! O Senhor, Ele te reerguerá. É o Senhor que nos sustenta. Aleluia! Não acho que você está sozinho nesta causa. Nem o próprio Senhor Jesus na sua agonia. Vamos ler, eu quero ler com vocês esse trecho, onde o nosso Senhor Jesus, no momento de extrema agonia, de extrema dor na alma, o Senhor clamou ao Senhor e o Senhor enviou anjos para o consolar. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 22. Aleluia. Lucas 22. Vamos ler a partir do 39. E retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai, para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de uma pedra. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. Aleluia. Até o nosso Senhor Jesus passou por momentos de grande agonia, de grande tristeza em sua alma, mas o nosso Pai Celestial, que está lá no céu, Ele não o deixou desamparado. O Senhor enviou anjos para o consolar. Lá em Mateus, nós vamos ver que o Senhor, Ele chama os discípulos para estar orando com eles, mas os discípulos acabam adormecendo e o Senhor fala: vocês não podem vigiar comigo, nem sequer por um momento. E o Senhor se viu desamparado, nem os próprios discípulos, nem os 3 mais chegados estavam ali com Ele para o ajudar em oração. Mas o Senhor não deixa os seus desamparados. O Senhor não te deixa desamparada. Às vezes podemos achar que todo mundo nos abandonou. Os parentes, os amigos. Mas eu quero te dizer, você não está desamparado. O Senhor vai estar enviando anjos para te ajudar nesta sua causa. Você pode estar se sentindo no fundo do poço hoje, mas o Senhor já tem preparado uma pessoa para te ajudar nesta sua situação. Aleluia! E eu creio que o próprio Deus já está encaminhando a solução deste problema. Em Romanos capítulo 8, o Senhor vai dizer em sua palavra que o Espírito Santo, Ele clama, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está só nessa sua causa. Quando eu li que Jeremias, ele lançou cordas para tirar... Quando Ebed-Meleque lançou as cordas para tirar Jeremias do fundo do poço, eu vejo de uma forma simbolicamente aquelas cordas sendo a própria palavra do Senhor para nós hoje, nos dias atuais. A palavra do Senhor é a única que consegue nos tirar do poço da lama. Aleluia. Muitas vezes nós podemos até falar de uma forma motivacional para uma pessoa: olha,
você é capaz, não, você é uma pessoa estudada, não, você irá conseguir. Mas tudo isso se torna palavras motivacionais. Mas quando nós usamos da palavra do Senhor, a própria palavra do Senhor, ela nos ergue, ela nos impulsiona a sair do fundo do poço. Eu tenho a palavra do Senhor para a minha vida como palavra de salvação. A palavra do Senhor, quando nós cremos nela, quando nós aceitamos, é a palavra do Senhor que tem esse poder de nos levantar, de nos reerguer. Nós também devemos nos colocar na posição de oração. Porque se nós não orarmos, dificilmente algo irá acontecer. Porque quando nós oramos, nós estamos clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, por mim mesmo eu não consigo, mas Senhor, me tira dessa situação. E o Senhor irá te ajudar. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. O que você está esperando para clamar ao Deus Todo-Poderoso? É Ele que pode tirar dessa situação. Aleluia. E eu glorifico ao Senhor porque o Senhor, Ele está falando no nosso meio. Aleluia. Jeremias era um homem que ele pregava, mas muitos não deram ouvidos ao que ele estava pregando. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra do Senhor hoje, mas não estão dando crédito à palavra do Senhor. E muitos estão se perdendo. Nós sabemos, nós vamos continuando lendo a história de Jeremias. Ele orientou, ele alertou o rei Zedequias. Zedequias, se rende. Porque se você se render aos babilônicos, o Senhor irá poupar a sua vida. Mas eles não quiseram dar créditos à palavra de Jeremias. E o fim que o rei Zedequias teve foi ver os seus filhos mortos. E no final, eles ainda furaram seus olhos. Olha que tristeza. Porque ele não deu ouvido à pregação de Jeremias. Ele não deu ouvido ao que o Senhor estava falando. Mas nesta noite eu quero te dizer, ouça o que o Espírito Santo está nos dizendo. Deus é o único que pode salvar as nossas vidas do fundo do poço, do lamaçal, onde você possa se encontrar. Se você se entrou pelo caminho do pecado, se encontra hoje numa situação que você não tem força para sair do lamaçal do pecado, eu te oriento nesta noite. Clama ao Senhor. Clama ao Deus de Jeremias. Porque o Senhor irá enviar pessoas para te ajudar nesta noite. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que o Senhor venha te ajudar nessa situação. Se você se encontra numa situação de extrema tristeza, numa depressão profunda, onde você pensa que você não tem mais força nem mesmo para viver, eu te digo nesta noite, o Deus Todo-Poderoso está ao teu lado. Ele está ouvindo o teu clamor. Ele está acolhendo as tuas orações neste momento. Aleluia. Vamos orar, porque eu creio que o Deus Todo-Poderoso irá te ajudar nesta noite. Ele irá lançar cordas para te tirar do fundo do poço. Quem crê, diga amém. Eu creio que o Senhor está aqui conosco neste momento. E é Ele que vai nos dar força para sairmos dessa situação. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, eu oro, Senhor,
pela vida dessas pessoas que entraram na live, ó Pai, que ouviram a Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha ir de encontro, ó Pai, a essas pessoas que se encontram no fundo do poço, ó Pai. Essas pessoas que acham que não tem mais solução para a vida delas. Elas olham para um lado, olham para o outro e não veem saída. Elas não veem ninguém para ajudar elas, ó Pai. Mas eu creio que nesta noite o Senhor está enviando, ó Pai, o Teu próprio Espírito Santo para consolar esta pessoa. O Senhor está enviando, ó Pai, um ajudador para ajudar essa pessoa na situação que ela se encontra, ó Pai. Abra as portas de emprego, Senhor. Abra as portas da provisão. Em nome de Jesus, ó Pai, cura as pessoas dessa enfermidade espiritual. Enfermidades, ó Pai, da depressão, síndrome do pânico, ó Pai. Pessoas que estão aprofundadas, ó Pai, na lama espiritual, ó Pai. Elas não conseguem se reerguer. Mas nesta noite, ó Pai, eu creio que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor já está trazendo, ó Pai, renovo para esta vida. O Senhor já está trazendo provisão para essa pessoa. O Senhor está trazendo restauração, ó Pai. Eu creio, Jesus, que o Senhor, nesta noite, irá operar milagres em nome de Jesus, ó Pai. Eu creio na Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estou como Jeremias, pregando para poucas pessoas, mas eu creio que todos vocês que entraram, eu creio que o Senhor irá abençoar grandemente a vida de vocês, né? Como todas as lives, elas ficam salvas aqui no Instagram. Compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de ânimo. Compartilhe com uma pessoa que precisa se reerguer desse lamaçal onde ela se encontra, porque o fundo do poço não é o fim. Assim como não foi para Josué do Egito, o fundo do poço ainda não é o fim. Talvez seja apenas o recomeço. Como para José. José, quando ele sai do fundo do poço, ele é vendido como escravo. Mas quando nós vemos a vida de José, que foi uma vida dedicada ao Senhor, ele creu em todo o tempo. Quando nós lemos a história, nós vemos que José, ele creu em todo o tempo que o Senhor estava com ele, estava naquele propósito. E de escravo, José se tornou o governador do Egito. Aleluia! Que coisa linda e maravilhosa é quando nós confiamos no Senhor. Você não irá ficar nessa situação de escravo, não. Você não irá permanecer nessa situação envergonhada, não. O Senhor irá te fazer uma pessoa ilustre, abençoada no meio dos seus. Que vocês sejam abençoados com essa palavra de hoje. Como eu fui, eu espero que vocês sejam abençoados. Quero cumprimentar aqui quem entrou, Leidiane, minha irmã. Ainda hoje me lembrei dessa passagem de José, que lindo. Glória a Deus. Deus então está falando com você e confirmando. Aleluia. Deus é maravilhoso. Bom, que vocês possam ficar na santa paz do Senhor. Amém? Até a próxima. Hoje eu fiz segunda-feira, mas fiquem atentos. Segunda ou terça-feira estarei sempre aí com as lives, entregando a mensagem que o Senhor, fala aos nossos corações, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus.